Olá, queridos cursistas. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto, tema do nosso edital para a professora ICED-PR, que diz respeito ao planejamento, um tema muito cobrado aí por todas as bancas na área da educação. Então vamos lá. Primeiro vamos entender os conceitos, né? O que significa um planejamento, o que significa um plano e o que significa um projeto. Nós devemos entender, num primeiro momento, que planejamento ele está relacionado a ações, a estratégias. Então, é todas aquelas ações, aquelas estratégias que eu vou detalhar num planejamento. Tá? E esse planejamento, ele tem aí uma duração um pouco maior se nós compararmos ao plano. Porque o plano, ele vai apresentar as ideias de forma sistematizada, ou seja, eu faço um planejamento das minhas ações, das minhas estratégias, e de acordo com esse planejamento, eu faço um plano, que é um pouco menor, né? Por assunto, por item. Aí sim, eu vou apresentar as ideias de forma sistematizada em relação àquele item do planejamento. Já o projeto é algo para projetar, né? Projetar algo, ações futuras. Então, ele é um pouco mais amplo ainda que o planejamento e o plano. Então, se nós colocarmos isso aqui dentro de um esquema, nós temos o projeto, né? Que vai projetar algo para o futuro, né? Ações futuras para um determinado período de tempo. Do projeto sai o meu planejamento, né? Por um curto menor de tempo. E por fim, eu tenho o meu plano, onde eu vou apresentar todas as minhas ideias, todas as minhas ações de forma sistematizada. Então, vamos colocar isso aqui num exemplo, né? Nós temos lá o projeto político-pedagógico dentro das escolas. Então, ele projeta ações futuras por um período aí de 5 anos. Dentro desse projeto político-pedagógico, nós temos o planejamento, né, dos diferentes componentes curriculares. E dentro desse planejamento, o professor ele faz o seu plano de aula, o seu plano de ensino, ou seja, ele sistematiza aí todas as ações. O planejamento escolar é uma das principais tarefas do professor, no que diz respeito à previsão das atividades didáticas, de acordo com os objetivos propostos para uma determinada ação. Então, nós temos aqui o conceito de planejamento escolar, sendo, né, este instrumento uma das principais tarefas aí do nosso corpo docente. As características, né, do nosso planejamento. Em primeiro lugar, deve ser flexível. Isso é extremamente importante para todo planejamento. As ações não podem ser truncadas, fechadas, né? Conforme o cotidiano escolar, o planejamento ele pode e deve ser adequado. Deve ser desenvolvida de forma clara e objetiva. É importante que seja objetivo, evitando distanciamento da realidade existente, e deve apresentar uma ordem sequencial com coerência, flexibilidade e objetividade. Então, tendo em vista que é um instrumento aí que vai ter todo o contexto, né, que aquele professor vai trabalhar durante um ano, durante um trimestre, durante uma semana, esse instrumento ele deve ser flexível e sempre, né, apresentado de forma clara e objetiva. Quais são as características do nosso planejamento? Permite um ensino com maior qualidade, estabelece as atividades do trabalho a ser desenvolvido, orienta todo o trabalho do professor, organiza o trabalho docente, é um roteiro para a prática e, mais uma vez, entra como característica aqui a questão da flexibilidade, né, do nosso planejamento. Dentro de uma visão crítico-participativa, que as bancas também gostam de cobrar, né? Como que seria o contexto do planejamento escolar dentro dessa visão? Todos têm responsabilidade na organização das ações. Então, dentro dessa visão crítico-participativa, a elaboração do planejamento escolar deve ser realizado pelo coletivo, tá? Dessa instituição. Precisa ser claro e objetivo, necessita ser orientado pelas políticas públicas, vejam bem. Então, se eu vou fazer um planejamento, né, para o meu componente curricular, esse planejamento ele tem que estar de acordo com as políticas públicas. Dentro do nosso caso, né, de acordo com o referencial curricular do Estado do Paraná e que, por sua vez, tem que estar de acordo com a BNCC.
Precisa considerar as necessidades dos alunos, sendo compatível com seu nível cognitivo. Então, o planejamento ele vai estar de acordo lá com as características daquela turma, daquele aluno, né, do seu nível cognitivo, enfim. Ele precisa fazer essas considerações. Deve propiciar o envolvimento dos educandos em todo o processo de ensino. Então, se nós temos lá dentro da BNCC, né, a questão do aluno protagonista do seu processo de ensino e de aprendizagem, aqui dentro do planejamento e dentro dessa visão crítico-participativa, o aluno ele também deve estar inserido no processo de elaboração, reflexão e discussão do planejamento escolar. Bom, então nós tivemos lá uma ideia geral do que é o planejamento, né? Entendemos que esse planejamento ele deve ser flexível, ele orienta o professor e ele é um roteiro para a prática. O planejamento também, ele tem que prever as atividades didáticas de acordo com os objetivos propostos para determinada ação. Então, isso ficou muito claro aí nos conceitos a respeito do planejamento. Aí nós temos alguns tipos, né, de planos aí que as bancas gostam de cobrar, que é o nosso projeto político-pedagógico, a nossa proposta pedagógica curricular e o que diz a legislação a respeito de todo esse processo aí de planejamento. O projeto político-pedagógico é um instrumento que consolida a gestão democrática. Por quê? O PPP das escolas, né, ou seja, o projeto político-pedagógico, ele deve ser elaborado por toda a comunidade escolar. E isso ele é garantido na nossa LDB. Isso aqui também bastante cobrado aí nos concursos. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, é garantido por lei aí, ó, está bem colocado na nossa LDB, essa participação dos profissionais da educação, bem como a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. O que a lei nos diz a respeito disso? Que o nosso projeto político-pedagógico, ele é um projeto, né? Ele é projeto porque ele planeja aí ações por um período de 5 anos, que é o período de validade do nosso PPP. Ele é político e ele é pedagógico, porque esse projeto ele vai consolidar todo o processo de gestão democrática. Ele vai incluir não somente os profissionais da educação, como também toda a comunidade escolar no seu processo de elaboração, tá, desse projeto. E a comunidade escolar também tem garantido, segundo a LDB, né, local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, vejam bem, dentro do processo de gestão democrática, a elaboração do PPP é um dos instrumentos que consolida esse processo de gestão democrática. Mas nós temos também, né, os órgãos colegiados da escola, que são conselho de classe, que são conselho escolar, que tem Grêmio Estudantil, que tem APMF, então tem aí vários conselhos que vão consolidar também o processo de gestão democrática. E para participar, para compor, né, o conselho escolar, que é o órgão máximo aí das escolas públicas brasileiras, é necessário a garantia da participação da comunidade escolar e local, né, como membros desse conselho. O que a LDB continua colocando em relação ao planejamento? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, cabe a quem executar e elaborar o nosso PPP, o nosso projeto político pedagógico, aos estabelecimentos de ensino. Tá? Então, respeitando o quê? As normas comuns e a do seu sistema de ensino. Então, dentro do nosso estado, nós temos aí a elaboração do projeto político-pedagógico, que durante, né, esses últimos anos, houve-se a necessidade
de reelaborar esse projeto anualmente. Então, nós temos lá, vamos entender isso aí. O projeto político-pedagógico, ele tem uma duração de 5 anos. Entretanto, ele deve ser reformulado todas as vezes que se fizer necessário. Então, o que nós tivemos em 2019? A pandemia. Então, o sistema de ensino, por consequência, teve que ser adequado, né, a essa questão de ordem social. Então, nós tivemos um novo modelo de educação. Se a escola está trabalhando um novo modelo de educação, é necessário aí a readequação do projeto político-pedagógico. Então, depois veio a pandemia, depois vieram as aulas via Meet, aí teve que adequar novamente, veio a implantação do novo ensino médio para o primeiro ano, então houve novamente uma adequação. Esse ano, a implantação do segundo ano do novo ensino médio, então o PPP no estado do Paraná, mais uma vez, ele passa por uma nova adequação, de acordo com o seu sistema de ensino, e para o ano que vem, provavelmente, esse projeto político-pedagógico também terá que ser adequado, porque vai ter que inserir lá o novo ensino médio relacionado ao terceiro ano, né, que é o último ano de implementação. Então, ele tem a duração de 5 anos, porém, de acordo com as necessidades educacionais, eles devem ser adequados aí todos os anos ou sempre que houver necessidade. O que cabe aos docentes de acordo com a lei? Participar da elaboração da proposta pedagógica da instituição de ensino. Né? Então, pelo fato do PPP ele ser um projeto que consolida o processo de gestão democrática, a participação principalmente dos professores é essencial, e isso fica claro aí na nossa LDB. Então, aqui nós temos um pequeno exemplo, né, de questão em relação ao nosso PPP, para a gente verificar aí como que as bancas vêm cobrando essa temática, planejamento, projeto político-pedagógico. Então, vamos entender essa questão aqui. Ao assumir a função de professora pedagoga na escola do bairro, Cristina percebeu que havia ainda muitos ajustes a ser realizados e resolveu estabelecer prioridades para a elaboração de seu trabalho. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta uma ação correta a ser tomada por Cristina. Então, a professora Cristina, ela é uma professora de bairro e percebeu que muitas coisas ainda precisavam ser retomadas, né, nessa escola que ela entrou. Então, vamos verificar aqui qual que é a resposta correta. Primeiro, letra A. Sistematizar as atividades da escola que promovam o processo ensino-aprendizagem, de modo a garantir o atendimento às necessidades das crianças. Então, essa daqui, né, com certeza seria correta, mas vamos analisar aí os outros itens dessa questão. Modificar todo o processo pedagógico da escola e ignorando os documentos oficiais, dada a emergência da situação em que a escola se encontrava. Então, mesmo a pedagoga, né, ela ter muito trabalho lá em seu contexto, ela não pode sozinha modificar todos os processos da escola, né? Porque senão aí não atende os preceitos da gestão democrática. Ela não pode ignorar os documentos oficiais, né? Ela tem que se atentar e tem que discutir aí com o coletivo para resolver essas situações de emergências na escola. Letra C. Ordenar a bibliotecária da escola que organiza as atividades pedagógicas da biblioteca e o processo de aquisição de novos livros, né? Então, mais uma questão aqui, a letra C, que vai contra aí os processos da gestão democrática. Por quê? Primeiro que a pedagoga não pode ordenar, né, e se instruir, né, a bibliotecária para organizar as atividades da biblioteca. E não cabe só à bibliotecária o processo de aquisição de novos livros, que também deve ser discutido aí com o coletivo. Assumir a responsabilidade de elaborar sozinha o PPP e o plano de ação da escola, caso não existam, né? Então, aí, mais uma vez, fere os princípios democráticos. Então, ela não pode assumir sozinha a responsabilidade de elaborar o projeto político-pedagógico, né? E o plano de ação da escola. Isso também tem que ser feito de forma coletiva. Mais uma vez, elaborar sozinha o calendário letivo da escola, da formação das turmas e da distribuição do horário semanal das aulas, né?
Então, outra questão aí que ela pega, a pedagoga, né, nessa situação hipotética, iria realizar esse trabalho sozinha, e isso vai contra aí todos os princípios de gestão democrática. Então, vamos continuando aí nossas reflexões a respeito do projeto político-pedagógico. Então, o nosso PPP, ele define a identidade da escola. É lá que consta todas as características da escola e da comunidade escolar, né, pertencente àquela instituição. Indica os caminhos da prática docente e a busca pela aprendizagem. É um documento importantíssimo, né, que vai tratar aí, vai trazer todas as propostas pedagógicas curriculares, né, dos diferentes componentes curriculares e como será o trabalho aí, a organização do trabalho pedagógico de cada componente para cada ano, né, para cada turma, para cada ano. Deve conter a transição entre as etapas da educação básica, também importantíssimo. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico, ele é organizado, né, ele é elaborado de acordo com o Referencial Curricular do Estado do Paraná e de acordo com a BNCC. E tanto um quanto o outro documento trata da importância aí da transição entre as etapas da educação básica. E lá no projeto político-pedagógico, cada instituição, de acordo com a sua identidade, com as suas características, vai colocar aí a melhor forma de transição entre as etapas da educação básica. Quem elabora o projeto político-pedagógico? Toda a comunidade escolar, tá? Feita pelo coletivo. Quem aprova? O conselho escolar de cada instituição é que vai aprovar esse documento. Então, a comunidade elabora o documento, ela envia para o conselho escolar, que é o órgão máximo da instituição. Os membros do conselho analisam e aprovam esse documento. Aí sim, é enviado para a Secretaria da Educação para emissão aí do parecer favorável. O tempo máximo de validade, conforme eu coloquei, é de 5 anos e, né, dentro desses 5 anos, todas as vezes que se fizer necessário, que houver mudanças, a adequação também deve ser feita. O nosso projeto político-pedagógico também apresenta 3 dimensões, né? As bancas também gostam de cobrar essas dimensões. Ele é projeto, porque ele faz um detalhamento das ações concretas. Então, eu vou elaborar um projeto e vou detalhar todas as ações que a minha escola vai desenvolver nesse período de 5 anos. Ele é político, porque articula com interesses reais e coletivos da população, dedicado à formação de cidadãos para tornar a sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, né? Então, aqui, esse conceito de sociedade tirado da nossa LDB, a sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, que as bancas também cobram bastante. Então, tem também, né, o projeto político-pedagógico, ele também tem essa dimensão política, porque ela vai articular aí com os reais interesses da população, né? Então, o que contém nesse projeto para formar aí essa sociedade mais justa, mais igualitária? E é pedagógico, onde é detalhadas as ações educativas e os propósitos da escola se efetizam. Então, o PPP apresenta uma proposta de educação no qual constam expressas metodologias de ensino a serem adotadas, né? Então, dentro dessa parte pedagógica, cabe aí o nosso detalhamento, né, do nosso projeto de ensino e de aprendizagem. Então, vamos lá, entendemos o primeiro passo, né, do planejamento, o conceito do que é o planejamento, entendemos também, né, como que se dá aí a questão do nosso projeto político-pedagógico, lembrando que ele apresenta 3 dimensões, né, ele é projeto, ele é político, ele é pedagógico. O nosso PPP também é um instrumento que consolida aí a gestão democrática, define a identidade da escola, elaborado por toda a comunidade escolar e tem uma validade de 5 anos, né? Então, a grosso modo, é isso que trata aí o nosso projeto político-pedagógico. Tem também, né? É pautado em questões legais aí dentro da nossa LDB. Lá no seu artigo 14, coloca que a participação dos profissionais da educação é necessária na elaboração desse projeto político-pedagógico, né? Retomando aí todos os conceitos que nós
abordamos. Os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar essa proposta pedagógica e também a participação da comunidade escolar e local, né? Tanto na elaboração do PPP quanto nos conselhos, né? Os conselhos escolares ou equivalentes, tá? Então, a grosso modo aí, é o que trata o nosso PPP. Então, vamos falar agora um pouco sobre currículo e proposta pedagógica curricular. Então, se nós temos o projeto político-pedagógico, nós temos também a proposta pedagógica curricular. Então, nosso currículo tem o foco nos objetivos de aprendizagem. Qual que é o documento orientador do nosso currículo? O documento orientador, né, obrigatório, é a BNCC. Então, para eu elaborar o meu currículo com foco nos objetivos de aprendizagem, eu devo me pautar lá na nossa BNCC, né, que a gente já fez uma aulinha aí a respeito de BNCC. O que as instituições de ensino devem estabelecer? Os componentes curriculares, os conteúdos da parte comum, conteúdos da parte diversificada conforme características regionais e locais, temas contemporâneos de forma transversal e integradora. Então, quando eu estou falando de currículo e proposta pedagógica curricular, lá na elaboração das minhas PPCs, das minhas propostas pedagógicas curriculares, a instituição ela deve se atentar a esses pequenos detalhes. Então, quais são os componentes curriculares dessa proposta? Quais são os conteúdos da parte comum? Quais são os conteúdos da parte diversificada? Né? E essa parte diversificada, conforme as características regionais e locais aí de onde essa instituição está inserida, e também se atentar aí aos temas contemporâneos, né, que deve acontecer de forma transversal e integradora. A nossa proposta pedagógica curricular, ela é parte integrante do projeto político-pedagógico, então ela está dentro do PPP. Deve estar coerente com o referencial curricular do Estado do Paraná e o CREP, do ensino fundamental. Então, a elaboração da proposta pedagógica curricular, ela tem que conter, por ela ser um documento menor, ela tem que conter as orientações do CREP para o ensino fundamental, do referencial curricular do Estado do Paraná para o fundamental e para o médio, que por sua vez se orienta também na nossa BNCC. Contextualizar os conhecimentos curriculares, decidir formas de organização dos componentes curriculares, como que serão organizados os diferentes componentes, né? Por áreas de conhecimento, né? Como que os professores vão se reunir para organizar a elaboração dessa proposta pedagógica curricular. Lembrando que esses temas transversais, eles têm que perpassar aí todas as áreas do conhecimento. Adotar estratégias mais dinâmicas, interativas, diversificadas e colaborativas, viabilizar a transição entre as etapas, garantir aos estudantes os direitos e objetivos de aprendizagem. Então, é por meio desses direitos e por meio desses objetivos de aprendizagem que os estudantes vão conseguir desenvolver todas as competências descritas no nosso referencial e na nossa BNCC. Tornar os conteúdos significativos com base na realidade dos estudantes e conter ações para o desenvolvimento da cultura digital, importantíssimo, né? Essa questão do desenvolvimento da cultura digital, a competência 5 da BNCC, que as bancas também cobram muito aí em concursos. Para o ensino médio, né? Utilizar obrigatoriamente a BNCC e o referencial curricular do Estado do Paraná, na elaboração das PPCs para o ensino médio. Conter a articulação entre as etapas e a organização da proposta pedagógica curricular por área do conhecimento. Dentro de toda essa proposta pedagógica, os quadros organizadores, né? Então, os quadros organizadores, lembram, né, que eu expliquei para vocês a estrutura dos códigos, né? Eu fiz esse vídeo somente do CREP, é bom dar uma olhadinha lá, né? Então, como que deve acontecer aí, com o que deve contemplar os quadros organizadores? As habilidades específicas, os objetivos de aprendizagem, os objetos de conhecimento, os conteúdos, as estratégias e as metodologias, a avaliação e as referências.
Então, tudo isso aqui deve contemplar lá o meu quadro organizador. Então, vou colocar qual que é o meu objeto de conhecimento, qual é o meu objetivo de aprendizagem, qual é a habilidade específica para aquele objetivo, qual conteúdo eu vou trabalhar para, né, desenvolver essa habilidade, quais as estratégias, metodologias, como eu vou avaliar o meu aluno, né, e, por fim, citar as referências. Então, turminha, vamos lá, vamos entender agora essa questão da proposta pedagógica curricular, tá? O currículo, né? Quem organiza, quem orienta o currículo, nós devemos ter claro que a nossa Base Nacional Comum Curricular, que por sua vez, né, serviu de parâmetro para a elaboração do referencial curricular do Estado do Paraná, que tem como currículo, né, o CREP, os cadernos de itinerários formativos para o ensino médio, que vai se organizando aí de acordo com os documentos federais. A proposta pedagógica curricular, ela deve contextualizar os conhecimentos curriculares, então deve ser bem contextualizado esses conhecimentos sistematizados. É uma forma de organização dos componentes curriculares, a nossa PPC. Devemos também adotar estratégias mais dinâmicas, mais interativas, mais diversificadas e colaborativas na elaboração da nossa proposta pedagógica curricular. Deve atender os direitos e objetivos de aprendizagem e também desenvolver ações aí voltadas para uma cultura digital. Por que esse conteúdo do planejamento é muito importante? Né? Porque nós temos aí uma questão discursiva e a gente até sugere aí, né, um tema para as áreas específicas que seria estar trabalhando, né, seria estar escrevendo sobre como organizar a proposta pedagógica curricular aí do seu componente específico. Então, é importante estar bem atento aí a essa aula de como elaborar, quais os passos, para na hora de descrever essa situação, né, conseguir descrever com mais segurança. Então, retomar aí esses conteúdos e realizar todos os treinos necessários. Abraço minha, até o próximo vídeo.